Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui nessa noite de segunda-feira para falar um pouquinho sobre o protesto de certidões de dívida ativa. Estive ausente por um tempo do Periscope. Boa noite para o Francier, que está chegando. Já vi um pessoal convidando os seguidores. Agradeço bastante quem puder. Boa noite para a Andréia. Agradeço bastante quem puder convidar os seguidores para a gente estar numa turma maior aqui falando sobre o direito notarial e registral. Marquinhos da Ctrl M, meu grande amigo. Boa noite para o Pedro. Várias pessoas aqui chegando. E antes da gente começar a falar, enquanto o pessoal vai se situando, boa noite para o pessoal de Goiás. Muito legal. Realmente não tenho usado aqui o Periscope com a periodicidade que eu gostaria por uma absoluta falta de tempo, muitos projetos em andamento, mas eu quero ver. Boa noite para o Danilo, pessoal compartilhando aí, agradeço bastante. Mas vamos ver se a gente retoma, Santa Catarina aqui também. Vamos ver se retomamos uma rotina de toda segunda-feira estar por aqui falando sobre o direito notarial e registral. Quero deixar duas mensaginhas aqui para todos vocês, pessoal que tá curtindo. Eu sei que tem muitas pessoas da área notarial e registral. Primeiro recado, vocês viram que no título da transmissão está o site da Academia Ciplan Ctrl M, www.academiaspcm.com.br, projeto de aulas sobre o direito notarial e registral. E temos vários cursos à disposição, inclusive cursos bastante recentes sobre a usucapião extrajudicial, um tema que todo mundo adora. Nós já falamos várias vezes aqui no Periscope sobre a usucapião extrajudicial, mas nós estamos com um curso bem completo lá na academia, que é dividido entre a minha pessoa na parte de notas. Boa noite para Carolina. Tava falando, Carolina, que estou há um tempinho sem aparecer aqui, mas estamos tentando retomar uma rotina. Pessoal que chegou aí, muito boa noite. E, como eu dizia, lá na academia nós estamos com um curso completo dividido entre a minha pessoa, boa noite para a Thaís, e o professor Daniel Lago, que está fazendo a parte registral da usucapião extrajudicial. Então confiram lá, academiaspcm.com.br. Tá? Um curso bastante completo, temos vários em andamento. Agora, um outro convite, boa noite para o Diógenes, um outro convite que eu quero contar muito, mas muito mesmo com a ajuda de vocês que estão assistindo agora e também com a ajuda das pessoas que vão assistir na repetição ou lá no site da academia, que esse vídeo vai para lá depois. Eu quero deixar um convite para vocês. Na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro, eu vou lançar um novo livro que se chama Contos e Causos Notariais, às 7 horas da noite, lá na Companhia do Livro, ao lado do Fórum João Mendes. O convite para esse coquetel de lançamento está lá no Facebook do Cartório, que é o Tabelião Del Guércio, e no Instagram, que é o Insta Cartório. Então, dia 7 de dezembro, 19 horas, Companhia do Livro, ao lado do Fórum João Mendes. O Contos e Causos Notariais, pessoal, é um livro que tem histórias do mundo notarial e registral. Fortaleza, creio que em 2017 estarei aí novamente, se Deus quiser. Se quiser convidar, fala para as associações me convidarem, que eu vou sempre com o maior prazer. Mas o lançamento do livro, como eu havia dito, vai ser no dia 7, e quem quiser adquirir depois é só entrar no site do curso VFK, que é o vfkeducação.com. Mas eu quero essa colaboração especial no dia do lançamento do Contos e Causos Notariais, e depois também com vocês me ajudando a divulgar, porque 100% dos direitos autorais do Contos e Causos Notariais serão doados para projetos sociais, em 4 cidades, 4 projetos que vocês vão poder ver dentro do livro: a Pai de Campos do Jordão, a Casa da Criança de Itacoaquecetuba, o Grupo São Pelegrino de Itápolis, que cuida de pessoas com câncer, e o Lar Nossa Senhora das Mercedes, que cuida de idosos em São Caetano do Sul, todas cidades que fizeram e fazem parte da minha vida. Então, tudo que eu ganharia com esse livro Contos e Causos Notariais vai ser destinado para caridade. Então, eu conto com vocês
Andréia, obrigado, espero que você possa estar lá, vai ser muito importante a tua presença, mas eu tenho dito para o pessoal que muito mais do que... Assim, eu agradeço mesmo quem puder ir, tudo mais, mas eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar a divulgar esse projeto e a difundir para que ele alcance a finalidade para a qual eu criei. Então, se vocês, eu tenho até falado, ele vai ter um preço que não vai ser muito alto, a editora tá para definir, mas eu tenho incentivado, deem de presente de Natal para eventuais clientes, colaboradores, amigos, porque é uma maneira de presentear com um livro que divulga a nossa atividade, a atividade notarial e registral, e ao mesmo tempo nós vamos estar colaborando por causas bem legais, que todos esses 4 projetos eu garanto para vocês que são projetos bem sérios. Então, espero contar com a ajuda de vocês nesse livro. Quem quiser ver direitinho o endereço, entra lá na nossa. Então, Marquinhos, eu não sei ainda o valor. A editora YK... o pessoal de Itápolis que está querendo, eu até quero, eu não sei se é o André que estiver falando, André, eu estou até deixando à disposição quem quiser ter. Obrigado, olha só que legal, o pessoal do Pará que eu não tive o prazer de estar ainda lecionando, espero estar por aí algum dia, mas... Quem quiser comprar, vai estar no site entra lá depois no site vfkeducação.com. Depois, legal, André, depois a gente conversa por e-mail, que eu vou precisar da tua ajuda em Itápolis. O André do Registro de Imóveis, lá de Itápolis, minha cidade natal, que eu amo demais. Aliás, o Oeste de Itápolis agora é meu time. O Oeste se manteve na 2ª divisão e já que o Corinthians está uma porcaria, vamos ficar com o Oeste de time. Mas o valor, pessoal, o Marquinhos perguntou, eu não sei ainda exatamente, mas não vai ser nada muito alto. Olha só, pessoal, não vai ser nada muito alto porque a ideia é realmente o pessoal poder ajudar. Assim que eu souber o preço, eu me comprometo a divulgar aqui nas nossas redes sociais, mas eu conto com a ajuda de vocês, é fundamental que todos vocês me deem essa força no projeto. Mas vamos falar um pouquinho agora do direito notarial e registral e da ADI 5135, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5135, que declarou que, olha só, o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir, de forma desproporcional, quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Trocando em miúdos, pessoal, o que a ADI 5135 falou foi o quê? Posso protestar certidão de dívida ativa. Pessoal, antes de contar um pouco da história do protesto da CDA e do porquê que eu acho que ele é fundamental para a recuperação de créditos pelo poder público, eu quero falar que realmente, francamente, eu não entendo por que existem pessoas que são contrárias ao protesto de certidão de dívida ativa. Por que eu falo isso? O protesto é um serviço público prestado por profissionais do direito, concursados, com segurança jurídica, e ele está à disposição de toda e qualquer pessoa que queira recuperar créditos de uma maneira rápida e eficaz. Agora, se todo mundo pode usar, por que é que cria-se esse grande carnaval para o poder público usar a certidão de dívida ativa? Qual é o grande problema do poder público usar o protesto de CDA? Francamente, eu nunca consegui entender. Por quê? Porque me parece até algo razoavelmente natural que o poder público se valha de um serviço público dotado de boas características para recuperar crédito. Qual o problema? Qual o problema? Tem que usar procedimentos ultrapassados e que não dão retorno, como é o caso, infelizmente, hoje da execução fiscal? Será que é isso que o pessoal tem que fazer? Por que não? Por que não usar uma mecânica rápida, gratuita, com boas possibilidades de recuperação? Já ouvi argumentos, o protesto não está previsto na lei de execução fiscal, mas, gente, a execução fiscal é um procedimento judicial, o protesto é extrajudicial.
A história do protesto de certidão de dívida ativa, e nesse momento eu vou me manter aqui a história do estado de São Paulo, que se repete em vários outros estados, qual é? Lá em 2004, teve um parecer da Corregedoria de São Paulo que disse que eram e são protestáveis todos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil, dentre os quais se encontrava e se encontram atualmente as certidões de dívida ativa da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, já estava lá. Só que muitas pessoas questionavam esse protesto, alegando que não havia uma legalidade com amparo em legislação federal para esse processo e que, por consequência, o princípio da legalidade estaria ferido no momento em que o poder público estava utilizando a ferramenta do protesto como recuperação de crédito. E isso dava um pouco de trabalho porque, apesar de existir base legal para o protesto, o poder público que mandava as suas CDAs a protesto acabava enfrentando discussões no poder judiciário. E aí, se ele queria a desjudicialização, por que é que então ele optaria pelo protesto se a discussão mudaria do campo da execução fiscal para o campo de uma eventual cautelar e depois de uma ação principal? Então a questão da desjudicialização ficava prejudicada, tá? Com base nisso, lá em 2012, uma lei federal inseriu o parágrafo único no artigo 1º da Lei Federal 9492 de 1997. E esse parágrafo único falava o quê? Pessoal que está chegando agora, eu vi umas pessoas convidando seguidores, estamos numa turminha maior, quem não ouviu lá no começo, agradeço bastante se vocês puderem convidar seus seguidores para a nossa transmissão. Para estarmos em mais pessoas aqui discutindo direito notarial e registral. Mas esse parágrafo único do artigo 1º previu aí sim em uma legislação federal, que é a Lei 9492, a Lei do Protesto. Quem quer estudar protesto, não deixe de ler a Lei Federal 9492 de 1997, é a famosa Lei do Protesto, tem muito material importante lá. Esse parágrafo único previu e prevê de maneira expressa a possibilidade da utilização do protesto para a União, Estado, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias. Bom, aí aparentemente estava tudo legal, legislação federal prevendo protesto, e começam essas discussões a respeito da constitucionalidade da lei que inseriu o parágrafo único na 9492. Eu não sou muito bom de números, eu acho que é a Lei 12767, eu não estou com ela aqui na minha anotação da ADI. Se alguém quiser confirmar minha informação aqui nos nossos balõezinhos de transmissão, fica à vontade, eu estou quase certo que é a 12767, a lei que inseriu o parágrafo único na 9492 de 97. Se alguém puder confirmar, eu agradeço bastante. E ficou se discutindo essa questão da constitucionalidade, só que nesse meio tempo, ao mesmo tempo em que se discutia a constitucionalidade da lei que inseriu o parágrafo único na 9492, a União e vários estados começaram a utilizar o protesto como ferramenta de recuperação de crédito com muito sucesso. Hoje, lá no cartório do qual eu sou titular, em Itacoaquecetuba, corriqueiramente recebemos certidões de dívida ativa a protesto da União e do Estado de São Paulo, IPVA, ICMS, Imposto de Renda, e com ótimos percentuais de recuperação. Tanto são ótimos que esses entes têm encaminhado cada vez mais CDAs a protesto. Aliás, não só eles, né? Companhias de energia elétrica, de água, várias entidades estão percebendo no protesto uma potente ferramenta de recuperação de crédito, o que sempre existiu. Os índices de recuperação do protesto chegam a 70%, hein, pessoal, nutrido e considerando o primeiro ano pós-protesto com o cancelamento. Quase 70% dependendo do segmento. Estamos aí em tempo de crise, às vezes o pessoal demora um pouquinho mais para pagar, mas é um bom percentual.
Estado e União, então, utilizando bastante isso. Os municípios ainda, infelizmente, não utilizam tanto o protesto. Muitos municípios têm receio de que o protesto possa ser uma medida não muito interessante politicamente, com o que eu discordo, porque o protesto, aliás, eu penso até que ele deveria ser obrigatório para atender os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que declaram que o administrador público tem que se valer dos meios mais céleres, eficazes e menos onerosos para a máquina administrativa para recuperar seus créditos, e eu não enxergo nada que se encaixe melhor nesses preceitos do que o protesto. Mas o protesto não é ruim politicamente, não, porque o dinheiro que você utiliza, que você recebe e que você não estava contando no teu orçamento, você consegue utilizar para uma série de obras e benefícios para a população. Então o protesto é uma senhora de uma medida em termos políticos. Um dos primeiros prefeitos que usou o protesto como ferramenta de recuperação de crédito foi um prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro que se chama Mangaratiba. E ele deu uma entrevista para o Instituto de Protesto falando que o protesto, longe do que se imaginava, foi uma boa medida politicamente, porque eu tive condições de investir mais na saúde, na educação, em melhorias para o município, coisas nessa linha. Então, realmente, foi muito interessante essa visão dada pelo prefeito de Mangaratiba. Mas, como eu estava dizendo, nesse meio tempo que o poder público já se valia do protesto, vinha a discussão lá no Supremo sobre a constitucionalidade da lei que acredito seja a 12.767. Até agora ninguém se manifestou aqui. Aliás, tem alguém ouvindo alguma coisa aqui? Porque ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Mas acredito que a Margarete chegando aí. Olá, Margarete, muito bom ter você aqui. Mas, pessoal, voltando aqui, boa noite para Larice. Tem, mas não posso olhar e confirmar a lei agora. Legal. Bom, pelo menos tem gente aqui. Achei que eu estava falando sozinho. Brincadeira, mas só para descontrair um pouquinho. Mas voltando, enquanto se discutia a constitucionalidade dessa lei lá no Supremo, a gente ficava com essa discussão, com esse incremento maior da utilização do protesto. E felizmente, nesses últimos dias que a gente... pois é, Margarete, vamos tentar estar mais presente aqui no Periscope. Estou um pouco ausente em muitos projetos, mas eu vou tentar regularmente estar aqui nas noites de segunda-feira para bater um papo com vocês. Mas, felizmente, o Supremo declarou o protesto como constitucional, dizendo, como eu disse há alguns instantes, que ele não restringe de forma desproporcional qualquer direito fundamental. Lei 12.767. Muito obrigado, Andréia. Minha cabeça até que está razoável. Quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes, e assim, ele não constitui sanção política. Então, olha só que interessante. E isso foi bom, porque o que eu espero de hoje em diante é que o protesto se difunda não só junto à União e aos estados, mas também junto aos municípios. Porque nos municípios nós tendemos a ter certidões de dívida ativa de valores irrisórios, valores pequenos. E aí sim, é muito interessante nós entrarmos com o protesto que não tem custo para o poder público. Por que eu falo que não tem custo? E aqui vamos para algumas características do protesto. O protesto, em estados como São Paulo, ele é totalmente gratuito para o credor, seja lá quem for esse credor. Em outros estados do Brasil, isso não funciona assim. Vou dar um exemplo. Eu estive há 10 dias em Porto Velho, lá em Rondônia, para fazer uma palestra sobre o protesto como ferramenta do advogado, organizada pelo Instituto de Protestos lá de Rondônia. O colega aqui está falando que o município está protestando. Muito bom. Qual que é o seu município, colega? Só para a gente ter aqui um exemplo. Olha que coisa boa. Tem outros municípios que estão protestando. Hoje já mais municípios protestam do que antes. Mas em estados como Rondônia, por exemplo, há a possibilidade
há a possibilidade... a negativação direta nós não recomendamos e vou falar até por quê. Jeremoabo, na Bahia. Muito bom. Ituiutaba é Minas Gerais, para Larice, que está aqui, é isso? O município de Catu, na Bahia, está negativando e protestando. Pessoal, vamos falar já um pouquinho... Minas Gerais, legal. Muito bom, exemplos concretos aqui. Eu quero dar um argumento legal para vocês, para tentarem convencer os municípios só a protestar e não negativar diretamente. Mas a questão da gratuidade, por exemplo, eu estava citando no caso de Rondônia. Em Rondônia, há a possibilidade de realizar convênios com o Instituto de Protesto para que as custas sejam arcadas pelo devedor, o que significa gratuidade para o credor. E em muitos estados onde o protesto não é gratuito para o credor, no caso do poder público, são firmados convênios para garantir a gratuidade para o poder público, porque o grande atrativo para o poder público é esse, não ter custo. E eu acho isso excelente. Assim é que a coisa vai funcionar. E falo uma coisa, pessoal, como tabelião de protesto, que sou há mais de 11 anos, eu vislumbro na parceria com o poder público um dos grandes pilares para o futuro da atividade do tabelião de protesto. Os títulos particulares oscilam, tem muitos credores como os bancos que vêm diminuindo o número de títulos apontados. E eu acho que a parceria com o poder público é muito importante para o nosso futuro. Então, primeiro ponto, gratuito. Ponto número 2, é rápido. A Lei 9492 prevê um prazo de 3 dias úteis. A gente sabe que esse prazo pode ser um pouquinho estendido para mais ou para menos nunca, né? Para mais, dependendo do desfecho do procedimento de intimação, uma eventual intimação fora do trido. Mas vamos pôr aí que num prazo aproximado de 5 dias você tem uma solução. O protesto é eficaz, porque além do nome da pessoa constar na base de dados dos cartórios de protesto, que é passível de acesso gratuitamente no site pesquisaprotesto.com.br, e também no aplicativo do IEPTB lá na Google Play e na App Store. Quem quiser baixar esse aplicativo gratuito do Instituto do Protesto, IEPTB, vai lá e consegue consultar gratuitamente os protestos de uma determinada pessoa. Além disso, a pessoa também tem o nome inserido no Serasa e na Boa Vista, porque essas entidades adquirem as informações de nomes protestados para alimentar a sua base de dados, o que gera essa tripla negativação, gera o que a gente chama de abalo ao crédito. Então, por que eu falei que é muito melhor protestar do que negativar diretamente? Porque se você protesta com um único ato, você tem uma tripla negativação. Cartórios de protesto, Serasa e Boa Vista. E o que é melhor, basicamente sem custo para o credor, nesse caso do poder público, e para qualquer tipo de credor em estados, como é o caso aqui de São Paulo, de onde nós fazemos essa transmissão. Então, para que você vai fazer a negativação direta? Que é outra vantagem do protesto? Que é outra vantagem do protesto frente à negativação direta? O cancelamento do protesto é uma obrigação de quem? Não é do devedor? Não está lá na 9492? Maurício, você e o colega aqui, Titi Valada, que eu não consigo ler o nome, tem um outro argumento muito interessante para vocês levarem para o município de vocês. E eu vou falar agora qual é. O cancelamento do protesto é uma obrigação do devedor. Então, o credor encaminha um determinado título ou documento. Tiago, então, é o nosso outro colega. Uma vez encaminhado um título a protesto, se ele não foi pago, ele é protestado. E se o devedor procura o credor para fazer o pagamento, depois de estar com o título ou com a carta de anuência na mão, é uma obrigação de quem fazer o cancelamento? Não é do devedor? Pois é do devedor. Na negativação direta é diferente. Na negativação direta, quando há o pagamento para o credor, é uma obrigação dele, credor, fazer a baixa nos órgãos de restrição ao crédito, que é mais um trabalho que ele tem. Então, aliada a essa informação que eu dei para vocês agora, trabalhem também essa, porque com o protesto é muito interessante o fato de que, uma vez encaminhado para o cartório,
você não tem mais que se preocupar com procedimentos lá no cartório. Quem vai cuidar do cancelamento vai ser o devedor, porque é uma obrigação dele. Agora, na negativação direta, funciona assim? Não. Você tem que cuidar depois dessa baixa na negativação. 2 excelentes argumentos, tem muitos outros, tá? Mas aqui nós já estamos caminhando para uma reta final dessa nossa exposição. O protesto de CDAs é fundamental para o procedimento de desjudicialização, uma vez que cada título ou cada CDA paga em cartório é uma execução fiscal a menos. E mais do que tudo isso, uma quinta característica do protesto de CDA que eu gosto demais e eu adoro falar sobre ela é o que nós chamamos de educação dos devedores. Por quê? Porque até a utilização do protesto, o devedor de impostos era um devedor mal acostumado, porque ele sabia que o poder público muitas vezes não cobrava, principalmente valores baixos. Quando ele cobrava, às vezes demorava e ele entrava com uma execução fiscal já com casos de prescrição. Nesse intervalo podia sair uma lei de parcelamento, parcelando em 500 vezes, sem juros e correção. Então esse sujeito falava o quê? Pô, para que eu vou pagar em dia? Por quê? Que eu pague em dia, se eu não tenho... Qual é a vantagem? Porque as outras contas dele ele pagava rapidinho. Cartão de crédito, companhia de energia, companhia de água, crediário. Por quê? Essas entidades todas, gente, não pagou, eles não esperam 5 anos para tomar uma providência, eles não demoram. Você está com o seu crédito abalado no dia seguinte. E hoje, com a utilização do protesto como uma ferramenta de recuperação de crédito, nós estamos com uma educação dos devedores, por quê? Sabedores que medidas rápidas são tomadas contra aqueles que não pagam impostos, sabedores dessa situação, eles colocam os impostos numa preferência dentre as suas prioridades de pagamento. Então isso é muito legal, porque o imposto que antes era deixado em último lugar para pagamento, hoje ele vem dentro dessa fila para uma escala mais prioritária. E mais, né, pessoal? Eu tenho que acreditar que a maioria das pessoas paga imposto. É uma minoria que não paga. Então, ao protestar, ao tentar recuperar créditos de uma maneira eficaz, o administrador público está dando uma satisfação para a maioria adimplente que medidas são tomadas contra aquelas pessoas que não pagam. Então, por tudo isso que nós falamos, eu acho que protestar a certidão de dívida ativa é um baita de um negócio para o poder público e eu espero que depois do resultado da ADI 5135 esse pensamento se prolifere pelo Brasil, porque, sem sombra de dúvidas, é um excelente negócio para Estado, para União, para município, para Distrito Federal e para autarquias. Legal? Com isso, encerro a nossa transmissão de hoje. Vou tentar retornar toda segunda-feira, quando tiver um tempinho um pouco antes aí para a gente conversar. Não esqueçam de entrar no site da Academia Delguercio Ciplan Ctrl M, www.academiaspcm.com.br, para conferir os nossos cursos online. E acessem lá o Instagram, Instacartório e o Facebook Tabelião Delguercio para ver o convite do nosso lançamento do livro Contos e Causos Notariais, dia 7 de dezembro, 19 horas, na Companhia dos Livros, ao lado do João Mendes, num projeto, como eu disse, 100% social e que eu preciso da ajuda de vocês para fazer alcançar a finalidade almejada. Vou encerrar nossa transmissão de hoje deixando a ADI 5135 na tela por uns 10 segundinhos para vocês printarem e ler depois. Tem que sortear um livro. Ô Larice, você que quer sorteio de livro, acompanha nossas redes sociais que vira e mexe tem um sorteiozinho por lá. Tá bom? Acompanha que vai ter e você vai poder participar. Um abração para vocês, gente. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e até nossa próxima transmissão.